E aí eu gostei do leãozinho. Os irmãos falaram, tem um leãozinho e a Joaninha. E o porco? Eu falei, não, sou corintiano, o porco não vai rolar. Eu falei, então eu vou com o leãozinho, que é mais gospel, assim, né? Joaninha também não ia rolar. Mas por que eu vim com isso aqui? Isso é só uma ilustração, é só uma brincadeira, né? Eu vou deixar elas aqui. O que tem a ver com a palavra de hoje, né? Isso é um símbolo de conforto, né? Quem não gosta de usar uma pantufa no frio? Poucas pessoas, né? Hoje a nossa palavra tem a ver com isso. Pode pôr o próximo slide. Nós vamos falar um pouco de fé com pantufas. Por quê? Porque hoje a gente vive uma vida cristã focada no conforto. Estamos o tempo inteiro vivendo focados numa vida confortável e buscando uma vida confortável. E a gente pensou nessa ilustração da pantufa, é uma ilustração, é um adereço, nada contra, pode usar. Mas é um adereço que simboliza um pouco isso. E a gente vai falar um pouco sobre essa teologia do conforto e vamos fazer um contraste sobre a igreja perseguida, né? Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo muito perseguida. E, ao mesmo tempo, nós vivemos numa sociedade e num cristianismo que não é muito perseguido e gosta de viver no conforto. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas o cristianismo, né, assumiu esse papel de conforto depois da Revolução Industrial. O nosso estilo de vida mudou, a gente começou a ter uma vida muito relacionada com o consumo, com o mercado. E a partir daí, algumas coisas começaram a influenciar a própria teologia cristã, o próprio cristianismo, né? A gente entrou numa sociedade onde o que tinha valor é o dinheiro e o que você tem e o que você pode comprar. E a gente acabou entrando nessa onda. Infelizmente, hoje a gente vive um cristianismo em lugares muito exagerados, outros menos, mas nós vivemos um cristianismo muito focado no consumo e no conforto. Eu coloquei alguns exemplos aqui simples, mas pode passar próximo, por favor. Aí mais um símbolo do nosso conforto, né? Quem não gostaria de ter uma dessa em casa? E ainda tem as poltronas do papai. Quem conhece a poltrona do papai que faz massagem? Você senta lá, massageia aqui. Nós vivemos em casas hoje que são totalmente voltadas. Eu acabei de mudar esses dias para um condomínio novo e a gente estava observando lá como tudo, né? É um condomínio simples, mas é um estilo de vida que, nós vivemos de um jeito totalmente confortável, né? A gente tem água encanada, nós estamos vivendo uma crise hídrica agora e não dá a impressão que a água nunca vai acabar, a não ser que na sua casa já acabou. Aí você fala, puxa, parou de sair da torneira aqui. Era tão automático, abria, saía, era mágica, né? Como a gente está distante dessa realidade rural, dessa realidade das represas, né? Dos rios, a gente virou automático. A gente abre a torneira e a água sai. Mas tudo que a gente convive hoje e interage tem a ver com conforto. Então, por exemplo, água encanada é um grande conforto. Gás encanado, aquecimento, aquecedor, direção hidráulica. Outro dia eu estava pensando, né? Algumas pessoas, talvez sem direção hidráulica, não conseguiriam fazer algumas manobras no trânsito de São Paulo. Porque é fácil, você vai lá, você gira para cá. Lavadora de louça. Glória a Deus. Lavadora de roupa. Aleluias. Sofá está aí. Celular. Antes a gente ficava um dia inteiro sem se comunicar com a pessoa que saía de casa. Hoje a gente vive numa neura, né? Já chegou, já voltou, já está lá. Aí se a pessoa fala, cheguei, estou aqui, a gente, ai, nossa, agora estou me sentindo tão bem, ainda bem.
Aquela pessoa chega, meu marido chegou no emprego, minha esposa voltou, meu filho está na escola, meu filho voltou da faculdade, ele me avisou aqui no celular. Ai, que paz que eu estou sentindo agora. A gente vai ficando dependente desses mecanismos de conforto. O celular é um dos principais, né? É um vício hoje. Botei aqui hidromassagem, micro-ondas. Como é fácil chegar hoje e aquecer o seu prato no micro-ondas, né? Aquecer ele rapidinho. Interessante que eu botei aqui luz elétrica, né? A gente encara isso como mágica, né? Aperta a luz lá, acende. Puxa, temos luz elétrica na nossa casa. Isso faz tanto parte da nossa vida que a gente nem agradece por essas coisas, né? Afinal de contas, é obrigação nós termos, não é isso? Não é assim que a gente pensa? Ar-condicionado, daqui a pouco vai chegar o verão, né? E a gente fala, não, meu carro tem que ter ar-condicionado, onde eu trabalho tem que ter ar-condicionado, onde eu moro tem que ter ar-condicionado. Não dá para viver nesse calor. Nós trabalhamos por conforto e vivemos em busca de conforto. E a gente ganha o nosso salário, corre atrás do nosso dinheiro para comprar um sofá mais macio, para comprar uma cama box, um colchão legal assim, para você dormir bem à noite, para você ir para um apartamento maior, mais confortável. Tem até alguns estudos que falam sobre isso, né? Que quanto mais rico as pessoas vão ficando, quanto as classes, né? As diferenças que existem no uso do espaço nas diferentes classes sociais. Então, você vai numa favela, você vai numa comunidade mais carente, os espaços são bem pequenininhos, são bem reduzidos, né? E aí você vai nos condomínios. Eu já fui num condomínio lá no Morumbi. Então, a sacada do condomínio do Morumbi era do tamanho do meu apartamento. E eu falei, o cara nem sai aqui para tomar um vento. Mas tudo isso tem a ver com conforto. Eu botei mais um símbolo de conforto aí, que talvez até assim, a gente pode colocar num pedestal, né? Que é o controle remoto. Assim. Os homens gostam muito, né? Quando ele aparece, as mulheres também gostam. Né? E isso é um sinal de conflito em muitos lares. Tem até entrar no Ministério de Libertação. Aí de quem é o controle? Mas o controle também é um dos símbolos da nossa civilização, da nossa sociedade moderna, onde você não pode levantar para mudar de canal. E hoje tem controle para tudo. Tem os controles universais, aí você baixa a persiana, né? Liga o micro-ondas, apaga a luz, né? Em casas mais high-tech, aí, sofisticadas, é comando de voz. Liga, desliga, acende, muda de canal, né? Meu filho fica lá, comprei um Xbox, aí ele fica lá discutindo com o Xbox. Jogar, voltar, né? Fácil, né? Daqui a pouco a gente vai desenvolver um tipo de controle que é só pelo pensamento, assim, para vir alguma coisa, uma anteninha que a gente vai plugar aqui na cabeça e acender a luz, apagar, né? Voltar. Afinal, tudo que a gente busca hoje em dia tem a ver com isso. Né? E isso, pode passar o próximo. Isso, eu peguei essa cena desse filme, não sei quem já viu o filme Wall-E, da Disney. O filme Wall-E da Disney é uma crítica à sociedade do conforto. Quem já viu esse filme? Levanta a mão. Você é adulto, veja esse filme, é muito interessante. É a história de um robozinho que vive no futuro distante e a sociedade e os humanos saíram da Terra e vivem em naves espaciais, né? Eles fizeram colônias em grandes naves espaciais. E os seres humanos vivem assim, ó, sentados em grandes poltronas flutuantes. A alimentação é em shake, não precisa mastigar, não precisa nem ter o trabalho de mastigar. Eles têm cada um a sua televisão. E a vida deles é basicamente isso. Eles vão para lá e para cá, cada um com o seu visor. E por causa disso eles desaprenderam a andar, porque eles não precisam mais andar. Os robôs fazem tudo para eles. Mas é um filme interessante e uma crítica bem atual ao tipo de sociedade que nós estamos construindo. Uma sociedade onde você não faz nada, né? Onde você é servido. Pode passar o próximo. Eu botei um dado interessante só para a gente refletir, é que
a gente não agradece pela água encanada, mas 4 bilhões de pessoas no planeta Terra não têm água encanada. Sabe o que são 4 bilhões de pessoas? O mundo tem 7. Então, a maioria não tem. Então, eu não vou citar outros dados, mas não tem carro também. A frota de carro mundial, acho que é 1 bilhão e pouquinho. São 7 bilhões. Tem gente no planeta que nunca viu um carro. Nunca viu. Viu na TV, viu talvez assim, em alguma propaganda, mas nunca viu ao vivo. E assim é a nossa sociedade. É esse tipo de sociedade que a gente está vivendo. Pode passar. Por causa disso, nós vivemos hoje também eu chamei de teologia do conforto. E por que eu botei esse bebezinho aí? Porque a teologia do conforto, ela faz isso com a gente. Ela põe a gente no bebê conforto e entretém. Põe um monte de brinquedinho para a gente se divertir. E a gente acha o máximo isso. E a gente, quando não tem um bebê conforto, os brinquedinhos, a gente chora. Mas a teologia do conforto, ela infantiliza. O cristianismo confortável, ele não nos leva à maturidade. Ele nos deixa criança. Não nos tira da fase infantil. Eu estou falando isso porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que, entre aspas, entram na igreja, tantos modismos, mas às vezes algumas coisas vão entrando no nosso estilo de vida e acabam entrando nos nossos costumes, no nosso jeito de viver, e até de pensar o cristianismo, e a gente não para refletir, não para criticar e falar, peraí, será que isso está certo? Será que eu devo pensar assim, né? A teologia do conforto, ela é uma teologia que foi criada em meados dos anos 80. Alguns dizem que foi nos anos 80 e existem alguns teólogos que dizem que foi criada no começo do século, né? Um cara chamado Kenyon, até separei o nome dele aqui. Isaac William Kenyon. Esse cara criou um tipo de pensamento cristão que não existia antes e que talvez você se identifique. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, mas ele trouxe um pensamento... Um dos principais pilares do pensamento dele é: o que eu confesso, eu possuo. É uma forma de ter controle. Ele dizia assim: a esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, mas controla cada um dos seus aspectos. Mas ainda a mente humana pode controlar a esfera espiritual. Portanto, o ser humano tem a capacidade inata de controlar o mundo material por meio de sua influência sobre o espiritual, principalmente no que diz respeito a curas e enfermidades. Mediante o uso correto da mente, o crente pode reivindicar os plenos benefícios da salvação. Isso lembra um pouco aquela frase famosa de um humorista que falava assim: "Tô pagando". A gente tem essa relação, né, com os serviços que são prestados para a gente. Então, lá no prédio, eu estava instalando um negócio lá, o cara instalou um negócio errado, eu já liguei, eu paguei, vem aqui trocar na hora. É do jeito que eu quero, porque eu estou pagando. E às vezes, como esse pastor acabou sendo influenciado por essa cultura no começo do século, ele também assimilou isso de uma forma, exatamente dessa forma: olha, se eu já recebi nos lugares celestiais, se eu tenho direito, é só eu exigir, eu confessar, é só eu ter algum mecanismo que eu posso conseguir para ter direito àquilo que Jesus me deu. Né? Essa teologia, ela foi embora, e depois um cara muito famoso chamado Kenneth Hagin, lá nos anos 80, disseminou isso, o que se transformou na famosa teologia da prosperidade que a gente conhece hoje. E uma das frases dele é assim: ele chegou à conclusão de que era necessário crer, declarar verbalmente a fé e agir como se já tivesse recebido a bênção. Creia no seu coração, decrete com a boca e será seu. Alguns anos atrás eu vi um documentário chamado
O Segredo. É uma religião norte-americana que tem o mesmo princípio e fundamento. Se você pensar e mentalizar, o universo vai trazer para você aquilo que você deseja. Eu só queria perguntar para eles quem é que define o que é moral, porque se um pedófilo desejar uma criança, então ele pode tê-la? Quem é que define o que é certo ou errado para esse tipo de fundamento? Bom, esse tipo de teologia influenciou a nossa igreja brasileira, né? Estou falando só da nossa igreja brasileira como um todo, e nós passamos a acreditar que nós merecemos o melhor, todo o conforto que Deus pode nos dar. Nós merecemos isso. Afinal, Jesus morreu na cruz por nós, então nós temos esse direito. E nós as nossas orações passaram de súplicas e clamores, como o Senhor fala, ou petições, passaram a ser exigências, declarações ou confissões. A gente começou a inverter um pouco essa situação e falar, não, eu quero isso, eu desejo isso. Eu preciso disso, Deus, agora. Né? E aí, se a gente não tem, se falta qualquer coisa supérflua, como essas que a gente falou, a gente já entra em crise e fala, nossa, Jesus me abandonou, tive o celular roubado, o diabo está em cima de mim, irmãos, bati meu carro. E coisas do dia a dia que envolvem a nossa vida confortável e que tiram a gente da rotina se tornam grandes problemas, tiram a nossa paz e a gente começa a ficar triste, chateado. Puxa, né? Eu não tenho aquela TV a cabo que meu vizinho tem, eu não tenho um videogame que aquele meu amigo tem, eu gostaria de ter aquele apartamento. E a gente começa a entrar nessa loucura de desejar e de cobiçar as coisas. Esse tipo de teologia enche bastante igreja. Sabe por quê? Põe o próximo, por favor. Lá em 2 Timóteo explica por quê. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu peguei tem uma Bíblia aqui que eu ganhei do irmão, mas é de um autor que eu gosto muito, eu trouxe ela aqui, porque ele interpretou alguns textos de uma forma bem interessante, bem contextualizada. Chama A Mensagem, essa Bíblia é de Eugene Peterson. E ele fala assim no versículo, no mesmo texto, ele lê dessa forma: você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai ter estômago para o ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz, encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva, faça um trabalho bem feito como um servo de Deus. O que está por trás desse tempo que nós vivemos é a cobiça. Infelizmente existe uma mensagem, um evangelho sendo disseminado no nosso meio há muitos anos, na igreja brasileira, na igreja mundial, que estimula a minha e a sua cobiça. E a gente gosta disso. Às vezes a gente até fala, nossa, foi de Deus isso. Eu lembro de várias situações que eu entrei na minha inocência e me entreguei para esse tipo de mensagem em certos congressos que eu fui, conferências que eu participei. Dá o cheque pela fé, irmão, que Deus vai cobrir, né? Porque amanhã Deus vai superabundar. Esse tipo de mentalidade vai construindo uma relação de troca com Deus e não uma relação de amor. E nós vamos ficando como aquela criança ali. Vamos crescendo mimados, vamos ficando crentes mimados. E aí a gente vai vendo as pessoas vão esvaziando as igrejas e vão se desvinculando às vezes dos vínculos que têm. Às vezes por coisas pequenas, por coisas bobas.
porque não alcançaram o conforto que queriam, ou o sonho que desejavam. Pode passar. Essa aqui é uma das grandes mega churches aí que tem nos Estados Unidos, uma igreja bem famosa. E o pregador dela é um pregador da teologia da prosperidade, muito famoso nos Estados Unidos. E ele é um dos chavões, né, dessa teologia, assim: Deus vai realizar os seus sonhos. Nós temos esse chavão às vezes entre nós, né? Deus vai realizar os seus sonhos. Será que Deus vai realizar os nossos sonhos mesmo? Quais são os nossos sonhos? A palavra de Deus fala que a gente não sabe pedir, que a gente pede para o nosso próprio deleite. A gente não sabe nem falar o que a gente quer para Deus. Quanto mais o nosso sonho é o sonho de Deus, está relacionado com Ele. Então, muitas pessoas, às vezes, estão disseminando esse tipo de mensagem. A gente está, não, é mesmo. E aí, os nossos sonhos não acontecem. E a gente fala, puxa, que chato, não deu certo, não funcionou. A realidade mostra para a gente que a vida não é assim. E que Deus não interage com a gente desse jeito. Na verdade, Ele é um pai que não mima os seus filhos, mas quer nos dar crescimento. Quando eu estava estudando sobre esse texto, eu lembrei de uma igreja que está lá em Apocalipse 3. Se eu puder abrir. Apocalipse 3, 14 a 22. É uma carta para a igreja de Laodiceia. É engraçado e é muito interessante porque, apesar dos absurdos que a gente vê escrito aqui nas cartas, Jesus nunca deixa de chamar esse pessoal de igreja. Às vezes a gente fala, não, aqueles caras nem são mais cristãos, nem são mais... Jesus se relaciona sempre a partir da graça e da misericórdia, e ele chama a igreja de Laodiceia a igreja, e outras igrejas também que estão aqui, que têm casos seríssimos, como igreja. Mas Laodiceia fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto sempre para evangelizar, né? Mas Jesus está na porta da igreja que se acha rica, da fé que veste pantufas, da fé que está buscando só o conforto, que acha que tem muito, que está em busca das coisas materiais. Nós vamos passar um trechinho aqui de um testemunho, antes da gente continuar nosso papo. Pode passar o miserável. Nós vamos passar um pouquinho de uma outra realidade, de uma realidade de uma outra igreja que não está de pantufas. Gostaria que você prestasse atenção. Presta atenção nessa história, vai lendo e ouça o que ela tem para dizer.
Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que há de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz. E orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Amém. Eu vou falar um pouquinho da fé pé no chão. Você está falando, você não está com o pé no chão? Espera, presta atenção em tudo aí, já vai chegar lá. Mostra primeiro, por favor, Bruninho, o quadro. É essa aí, é pé no chão. Mostra o próximo, por favor. Isso aqui é rapidamente um mapa, para você ter uma ideia do ranking das igrejas perseguidas: Coreia do Norte, Arábia Saudita, Azerbaijão, Iraque, que eu não consigo, Somália, e por aí vai. 2/3 da população mundial está debaixo desse regime. E o que nós vivemos hoje é uma realidade, isso não é... O caso da Helen, não sei se você percebeu que ela anda meio mancando ainda, ela apanhou tanto que ela quase morreu, ficou em coma várias vezes, ela quase perdeu uma das suas vistas, de tanto baterem. Ela foi levada para o hospital lá próximo ao lugar onde ela estava presa, porque ela não podia morrer lá, porque se ela morresse lá, a propaganda ia ser muito ruim para o lugar, para as autoridades, para os militares, para todo mundo. Então eles fizeram de tudo para salvá-la. E depois foi milagroso o jeito que Deus tirou ela de onde ela estava.
e levou ela para um país da Escandinávia, onde ela está morando hoje. Eu pude vê-la pessoalmente, pude abraçá-la e ter o privilégio de conhecê-la. Vamos falar um pouquinho do Moisés. Essa foto aí, o PH pôs do filme recente do Moisés. Eu ouvi falar que ele foi tão fantástico quanto o Noé, né? Não sei quantos gastaram dinheiro para ver. Eu só achei algumas... Quando eles dão o trailer, eles mostram aquelas imagens lindas, né? Isso aqui é lindo, é muito bonito. A imagem fotográfica do filme era fantástica, mas esse eu não vi, eu não quis gastar o dinheiro nem o tempo. Mas me falaram que o Deus que falava com ele era um nenê, que ficava em dúvida, que não sabia direito das coisas. Mas vamos ao Moisés verdadeiro. Abre comigo tua Bíblia em Hebreus 11. Moisés foi alguém que nasceu numa situação do povo dele que socialmente era muito complicada. Ele nasceu no meio de um povo que estava escravo. O Brasil nunca... Quer dizer, eu ia falar nunca, né? O Brasil nunca houve escravidão de branco, né? Ainda. Talvez na igreja de Pantufas tenha um pouquinho de escravidão também. Não sei bem. Mas o povo de Israel estava debaixo dessa condição. E Moisés nasceu nessa condição. Então, Hebreus 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Interessante que às vezes eu vejo gente hoje com um medão danado de ter filho. Os pais de Moisés não tiveram medo, eles eram um povo escravo há muitos anos já, quer dizer. Moisés veio da parte de Deus quando o povo já estava há muitos anos escravizado. Então, filhos são bênção de Deus. Imagina se a mãe do Moisés tivesse evitado Moisés, como é que nós íamos estar hoje? Eu nem tenho ideia. Não posso nem imaginar. Mas é um bom exercício, né? Moisés teve todas as vantagens de uma vida boa. Ele morou num palácio, ele foi considerado príncipe, foi chamado príncipe, filho da filha de Faraó. Então ele teve todas as regalias, aprendeu toda a cultura da época, aprendeu tudo. Teve todo o conhecimento de astrologia, astronomia, tudo que rolava na época do conhecimento dos egípcios, construção de pirâmides e etc. Ele é contemporâneo do Ramsés II, segundo a história pode nos dar algumas dicas. Então ele viu muitas dessas coisas. No entanto, a palavra diz que ele, já sendo adulto, verso 24, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, 25, ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. A honra de ser cristão, a honra de servir a Jesus, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa. Então, Moisés pensava bem além dele. Com certeza Deus falava muito com ele. Quando ele se encontrou com ele na sarça, eles se restauraram, e naqueles últimos 40 anos da vida de Moisés, ele foi muito próximo de Deus, e Deus falou demais com ele. E com certeza Deus falou com ele, tem Deuteronômio, tem a descrição, quando ele fala ali de um profeta maior que ele que haveria de vir, Deus revelou para ele algo sobre Jesus também, e do reino que haveria de vir, que nunca seria destruído. E ele, entendendo isso, sendo uma coisa que haveria de vir muito tempo depois dele, ele preferiu virar escravo junto com o seu povo. Ele preferiu fazer parte daquele povo que estava na lama todo dia, que estava mexendo com o pé lá na lama para fazer tijolo e aquele negócio todo. Coloca uma frasezinha para nós aqui. Essa frase é de um dos livrinhos do irmão André. Não que não saibamos os princípios da justiça. A questão é se nós temos a coragem de agir baseados neles. Repito. Não que não saibamos os princípios da justiça. Aliás, eu acho que todo mundo é um justiceiro de alguma forma, né? Todos nós somos. Eu vivo pregando para minha mulher os princípios de justiça, das coisas erradas, que está no trânsito, que está não sei o quê, que está em São Paulo, que está no Brasil. Eu vivo pregando isso.
o justiceiro. O problema é, você tem coragem de viver baseado neles? Por exemplo, eu tive um probleminha com a minha carteira de habilitação, porque muita gente usa o carro, ela foi suspensa, 1 mês. Então eu tenho andado um pouco mais de táxi do que eu gosto. E daí às vezes eu converso só para cutucar eles, pergunto para eles o que eles acham e tal. E às vezes alguns falam, né, doutor, o senhor vai lá, não, anda com um dinheirinho na carteira aí, qualquer coisa o senhor, né? Se o guarda parar, o senhor, né? Mas só anda de carro. Não. Tem também uns despachantes aí, paga £1,5, R$2, mas aí rapidinho ele resolve sair para o senhor. É baratinho, £1,5, mais ou menos. Falei, puxa, o senhor acha barato £1,5? Não, pois é, mas pelo conforto que o senhor vai ter, eu acho que vale a pena, né? O senhor não é médico, o senhor não é doutor. Tal. Então o quê? Então o quê? Fazer a escolha certa, pensa nessa frase, não significa sempre obter o resultado certo. Quer dizer, ou talvez eu colocaria aqui politicamente certo, não sei. Fazer a escolha certa nem sempre é o resultado politicamente certo. Você concorda comigo? O político aprende a tentar fazer a escolha politicamente certa. Os cristãos políticos de cabeça procuram criar a melhor maneira, como o PH descreveu aqui, de você ter a atitude politicamente certa, com Deus e com os homens. Como o PH já falou, precisamos deixar claro, eu também gosto de pantufa, eu gosto do sofá. Consegui comprar agora um sofazinho daqueles que você estica assim, as pernas ficam também, sabe como é que é? Fica tudo assim, daí põe um cobertorzinho. Eu gosto desse negócio. Mas eu acho que você entendeu onde que nós estamos querendo chegar. Tenho certeza que você está entendendo. Próximo. O problema do crescimento hoje da igreja e o problema do crescimento da fé no coração dos cristãos passa, imagino eu, em grande parte por esse problema aqui. Se a gente pode colocar isso tanto para crescimento numérico, que é o exemplo de Moisés, que eu estou dando aqui, do verso 12 do capítulo 1, todavia, quanto mais esse povo era oprimido, mais numerosos eles se tornavam e mais eles se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas e os sujeitaram a uma escravidão mais cruel ainda. Tirando para eles a palha para fazer o tijolo, ele falou, agora vocês vão procurar a palha, nós não damos mais. Mas no final do dia, tem que ter o mesmo número de tijolos. Alguma semelhança com você está sendo contratado para estar aqui conosco, o seu salário vai ser XYZ, mas quando nós te chamarmos sábado, domingo, você tem que vestir a camisa, e vir trabalhar conosco. Alguém já viu isso aqui, não? Sim? Obrigado. Pois é. Então, e já teve algumas vezes que nós conversamos com alguns casais jovens aqui, gente que está a fim de servir Jesus, que é sincero, e às vezes entra em algumas crises dessas. E para alguns eu cheguei a falar, olha, talvez um preço que você tenha a pagar seria você ganhar menos, e esse seu precioso tempo que você não está ganhando dinheiro, você vai gastar para Deus. Vocês não acham uma proposta radical essa? Moçada aí, não é boa essa proposta? É um preço? Acho até que não é nem tanto sofrimento. Você só não vai poder, como o PH descreveu aqui, comprar todas as coisas da moda. Mas isso aí é tão complicado assim? Será que é tão complicado eu não ter o iPhone 6? Porque se não for o 6, eu não quero o 4. E o 5 tem melhor resolução nas fotografias. E o 6, então? O 7 provavelmente já vai aparecer, né? Ligue, desligue. Esse treco já existe. Eles estão esperando para lançar o iPhone e depois todo mundo comprar o 6, eles lançam o 7. Né? Teve uma época que eu fui representante de teclados da Roland. E o chefão era assim, quando chegava no final de uma produção, ele falou, vende logo isso aí que o novo já está vindo aí, daqui a 3 meses com isso e aquilo. Eu ficava olhando para ele e falando, miserável, né? Então eu tenho que vender todos os negócios aqui para ele trazer um novo. Imagina eu nesse meio, que fantástico. Então, crescimento com sofrimento. Os egípcios começaram a temer. Quando o cristianismo verdadeiro começa a crescer, ele provoca medo, ele provoca reações. Estou falando do cristianismo verdadeiro.
ele começa a causar preocupações. Quando as pessoas ficam honestas demais, quando elas começam a não aceitar mais as coisas, quando elas se posicionam, e eu não estou falando aqui só politicamente, porque nós estamos num momento bem nebuloso do nosso país, que inclui isso também, mas quando as pessoas começam a pensar na justiça de Deus e procuram não se achar justos, mas seguirem a justiça de Deus, ou pagarem preços, o cristianismo verdadeiro cresce. Óbvio, exemplos, Coreia do Norte, China e tantos outros lugares que hoje não se sabe o número de cristãos que eles têm lá, mas certamente são as igrejas que mais crescem. Certo? Estão junto comigo nisso? Fala amém aí, que tem uns fechando os olhos aí. Obrigado. Próximo. Acontece que a fé, isso aí eu estou aprendendo com o irmão André. Vocês estão percebendo que eu estou levando bastante influência dele ultimamente. Pelo menos estou escolhendo um bom referencial, eu creio. Você não acha? Obrigado pelo amém. A fé, ela exige de nós coragem, mesmo quando eu tenho medo. Eu não me acho uma pessoa corajosa. Né, amor? Às vezes eu saio lá fora de casa quando faz barulho, todo assim, né? Mas eu fiz algumas viagens que era para a obra de Deus e eu tremi de medo. Algumas delas eu já contei aqui, uma delas nós fomos para o Marrocos e foi a primeira vez que eu tive a experiência de depois poder me chamar um contrabandista. Foi legal, mas me deu um medo que você não imagina. Nós cruzamos o Estreito de Gibraltar, nós estávamos em Málaga, na Espanha, e de lá nós íamos descer para o Marrocos, e ali nós iríamos desovar porções da Bíblia em árabe, CDs de canções cristãs em árabe e tudo mais. E cheguei em Málaga, uma longa história que eu nem vou contar aqui, já no sufoco, e daí lá minha malinha que tinha justo essas coisas sumiu. E eu tinha 3 dias em Málaga para pegar essa mala e depois ir embora. E eu fiquei apavorado. Botei todo mundo lá para orar, que eu conhecia, que eu não conhecia. Eu falei, vocês precisam orar, essa mala precisa achar, isso aqui não pode sumir, eu preciso levar para lá. Tivemos reuniões assim com um grupo de irmãos, que eu não vou dizer o país, um país europeu, e os caras, não, porque parecia filme, então nós vamos deixar tantos aqui com vocês, depois pela outra entrada do país nós vamos aqui, depois esse grupo ali, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, no que eu me meti, né, na verdade. E aí quando nós chegamos lá no Marrocos para entrar no país, nós precisávamos levar uma cadeira de rodas lá, que alguns irmãos da Europa ofertaram para irmãos lá da igreja underground do Marrocos. Como é que nós íamos entrar? Tinha o guardinha lá esperando pela gente para fazer o controle de tudo. Nós pensamos, como é? Eu estava com o amado Asaf Borman, nós estávamos juntos nessa pegada aí. Aí nós viramos um para o outro e falamos, como é que nós vamos colocar essa cadeira de roda lá dentro? Aí no nosso grupo tinha uma menina que tinha torcido o pé e ela estava com gesso. Aí eu olhei para ele olhou para mim, nós olhamos para ela. Pegamos, explicamos tudo para ela, falamos, você vai sentada na cadeirinha para a gente passar com você. Aí o Asaf falou, eu vou ser o seu amigo que está cuidando de você. Aí eu falei, tá bom, e eu vou ser o médico. Aí passamos, o cara fez as perguntas, tal, de praxe, falamos tudo e entramos com a cadeira. Glória a Deus. Só que tinha todo o material em árabe, que se eles pegassem para ouvir, eles iam entender tudo. E era tudo de crente. Foi fantástico. Mas eu tive bastante medo. Tinha muita gente orando por mim. Isso foi uma loucura. Para eu chegar na Espanha, eu parei em Amsterdã. Eu tinha 12 horas para pegar o próximo voo. De repente, houve um tornado no aeroporto de Amsterdã. Ficou só uma pista funcionando. O aeroporto virou um inferno. Eu cheguei atrasado na Espanha. Os irmãos estavam me esperando em Málaga. Não ficaram me esperando porque eu cheguei 1h30 da manhã. E os telefones que eu tinha de contato, comecei a ligar para todo mundo. Ninguém atendia, porque afinal eram só 2 horas da manhã. Até eu achar um último telefone do irmão que eu liguei. Falei, Senhor, esse é o último. Ah, sim, depois do guarda também, local, lá do aeroporto, me dá umas moedas. Eu falei, você pode trocar por... Não precisa, ele dói. Leva. Brasileiro, né? 3 horas da manhã eu ligando pro cara lá. Falei, Senhor, que ele atenda. Tocou 5 vezes e ele atendeu. O nome dele era Eduardo. E eu falei para ele, Eduardo, não desliga, deixa eu te explicar primeiro qual é o meu problema. E aí foi toda a história. No fim eu voltei, graças a Deus, entregamos todo o material.
Vimos muitos irmãos da igreja underground lá e voltamos para o Brasil. Aleluia. Mas o meu problema aqui é coragem. Eu preciso ter coragem da parte de Deus. Eu não sei se Davi, acho que Davi, todo mundo fala sempre bem dele, né? Eu acho que ele não temeu Golias. Da forma como ele falou, da forma como ele enfrentou os animais que ele contou que ele já tinha enfrentado. Então, eu acho que Davi não teve medo. A confiança dele estava completa no Senhor. Talvez, às vezes, quando esse medo gera dentro da gente, é porque a nossa confiança não está, talvez, completa nele. E o nosso raciocínio é mais importante. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, Atos 4 fala, eu não vou ler todo o texto, mas ele fala de João e Pedro quando eles levantaram aquele homem que estava há tantos anos lá, paralítico. Levantaram ele, no que nós não temos ouro nem prata, mas nós estamos te dando, levanta em nome do Senhor. E ele levantou, e daí foi uma bagunça na cidade. Aleluia. Confusão santa. Isso eu chamo de confusão santa. Você gostaria de ser você gostaria de ser o elemento que Deus usaria para uma confusão santa dessa? Você gostaria? Não responde, pensa primeiro no que seria a confusão. Ia juntar todo tipo de pessoas, ia vir a polícia, ia vir a Rede Bobo, ia vir todo mundo. E eles iam começar a perguntar para ele e para você. Para eles iam perguntar, é verdade que você está curado? Claro que eu estou curado, eu estou aqui há tantos anos, todo mundo me conhece. E para vocês iam perguntar, é verdade que você fez isso? Você é um curandeiro? Você se denomina um curandeiro? Para a Globo e para o Brasil inteiro. Aí você ia dizer o quê? Você ia amarelar? Ou você ia falar, olha, o Deus que eu creio, viu, Rede Globo, isso aí, vocês vão passar tudo na televisão, não pode cortar, não. O Deus que eu creio, aí ia juntar um monte de gente, aí eles iam querer entrar na frente da própria sinagoga, falando, não, tem uma igreja aqui perto, olha, Joaquim Távora, 652, se vocês quiserem ir lá agora, e daí isso às 3 horas da tarde, aí encher esse lugar, ia vir polícia, ia vir repórter. Vocês iam avisar o pastor Lênin, pastor, estou chegando aí que uma pessoa foi curada, ela era paralítica, tem um monte de gente aqui agora, 3 horas da tarde, só segura a onda. Você gosta disso? Ou parece mais um filme só? Mais um filme. E Atos 4 fala da coragem dos irmãos. Porque eles saíram e foram ameaçados. O homem, verso 22 do capítulo 4, diz que ele tinha mais de 40 anos em quem se operara aquele milagre de saúde. Ele tinha 40 anos de paralisia. Soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais os sacerdotes e os anciãos. Eles não estavam com medo, eles estavam felizes, que nem a Helen contou aqui. Ela apanhou, jogaram ela dentro do container de novo, ela disse que ela sentiu alegria. Essa é mais atual, né? A gente lê os irmãos aqui e fala, não, mas era outra época. Não, ela é atual, ela vive hoje. E daí o verso 24, eles falam ao Senhor, eles oram ao Senhor. E daí eles falam de quererem que Deus faça tudo quanto a tua mão e o teu conselho se determinou, está sendo feito. Olha agora, Senhor, para as suas ameaças. Ah, se o povo de Deus se reunisse mais para orar as coisas que precisa orar. Oh, Deus. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia e intrepidez da tua palavra. É isso que a gente oraria hoje como igreja? Ela fala, não, vamos na subprefeitura, peraí, isso aí pode complicar muito. Como nós, né, que a gente já contou uma vez aqui, nós estamos um tempão para colocar uma placa lá na frente, né, Lene? Aí nós contamos para alguns irmãos da igreja, eles ficaram tão assustados, por que não põe uma placa? Mas isso aqui é uma igreja, tem que ter uma placa. Nós falamos, olha, tem o bombeiro, depois do bombeiro tem o não sei mais o que lá, depois não sei mais o que lá, tem mais não sei o que lá. Mas então faz tudo isso. Eu falo, faz anos que nós estamos tentando. Quando chega para expirar o prazo do bombeiro, já precisa fazer um outro de novo, alvará. Mas por que que não acontece? Porque eles querem propina. Devo pagar ou não devo, igreja? Então fica sem placa. Não, aí nós podemos orar pela placa, não podemos? Hã? Vocês não vão orar pela placa junto com a gente? Vocês não querem que as pessoas cheguem na frente e olhem e falem, isso aqui é uma igreja, vamos lá. Sim ou não? Muitos vão dizer, mas você não me contou antes. Eu acho, tá bom, estou contando hoje. Então a partir de hoje você está sabendo. Alguns já sabiam antes. Hoje eu estou contando para a igreja toda, certo, pastor Lênin? Certíssimo. Próximo.
Essa igreja aqui é a igreja rica, que é a igreja de Esmirna. Isso aqui é uma fotografia de uma igreja no Egito. Passa a próxima que eu tenho mais identificação com ela. Essa aqui eu acho que nós até fomos, Tiago. Vê se você não conhece esse jeitinho desse negócio aqui. Rafael, a turma que foi. Isso aqui é uma igreja do Haiti, pós-terremoto. Aquilo lá são os céus, não é o teto da igreja, viu? Cheinha, sem ar-condicionado, 46 na sombra, pega. Gente ajoelhada, pô, mas o chão aqui, mas esse chão suja toda a roupa. Pois é, isso aqui é tijolo, é tijolo. Ah, mas aí não dá, né? Não dá. Não tem estacionamento? Também não tem. Ah, então não vou nessa igreja, meu. Eu tenho dó, né? Não tem estacionamento, não tem ar-condicionado, a cadeira é dura, não tem cadeira. Você senta em cima do tijolo ou desses banquinhos de madeira. Não, essa igreja não dá para mim, não. Você me desculpe, hein, Gerson. Vou procurar uma outra, tá bom? Essa é a igreja rica. Eu vou ler o texto dela e com isso eu termino. Apocalipse também. É uma das 7 igrejas. O PH leu aquela que estava em grande problema e que achava que era rica, mas não era. Essa aqui não é rica para nós, mas ela era rica para Deus. Eu li um pouquinho sobre Esmirna. Eles tinham muitos problemas de conseguir empregos, porque os cristãos lá eram perseguidos. Tinha um grupo de judeus e de pagãos que brigavam contra os cristãos. Eles tinham na mão os empregos e não davam para os cristãos. Então os cristãos sofriam por causa disso. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Sei as tuas obras, a tua provação e pobreza, mas você é rico. Essa é a mensagem. Não é vamos ganhar um monte de coisa, agora vou ter minha casa própria. Não tem nada de errado você ter sua casa própria. Não tem nada de errado. Deus te abençoe, que você tenha mesmo. Mas os valores que Deus está buscando de nós não são esses. Sei tuas obras, tua tribulação, não a tua folga, não a tua pantufa e pobreza, mas tu és rico. Essa é a igreja rica de Deus. Nada temas, está falando de coragem, das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí os teólogos discutem bastante como é que é esses 10 dias, se é 10 anos, se é 10 o quê. Eu também não sei, mas a Bíblia diz que vai ter, está aí. Ser fiel, o quê? No seu palácio, é isso que diz aqui? Na sua mansão, com sua Ferrari, com seus... Ser fiel. Até? E dar-te-ei? Para isso aí é difícil falar animado, né, meu irmão? Difícil. Você fala, seja fiel e ao sair daqui você ganhará $2 milhões. Aleluia! Morte, pastor, eu estou falando de morte, eu sou tão jovem. Pois é, mas está escrito. Isso aqui o pessoal não lê porque não dá ibope. Então nós estamos lendo aqui. Veja que você tem tribulação, obras e pobreza, mas você é rico. Quem está falando isso? O anjo das igrejas, o Senhor Jesus. Mas o anjo diz à igreja: vejo a tua tribulação e a tua provação e as tuas dificuldades e o teu desemprego por injustiça, mas você é rico. Isso diz o anjo à igreja. Oh Deus. O melhor de tudo, nós não estamos sós. O que vem depois desse, por favor? Acabou, né? Tá bom. Então volta para a igreja rica. Tu és rico, que está escrito lá. Não estamos sós. Jesus falou assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. João 14, 16. Quando Jesus estava para subir aos céus para
ser morto e depois ressuscitar e subir aos céus, ele falou: eu vos mandarei um outro Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Está em Jerusalém e esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E ide por todas as nações e pregai o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. Isso diz o anjo à igreja. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de todas elas. João 14, 26. João 15. Eu vos escolhi para que sejam grandes presidentes de empresa. Pode ser presidente de empresa? É pecado ser? Não. Seja um presidente de empresa. Mas se você é presidente de empresa, Jesus te escolheu para dar frutos. Eu vos escolhi para que vade e deis muito fruto. Fruto que resista pela eternidade. Esse é o nosso chamado. Todos os cristãos têm esse chamado. O tipo de trabalho que você faz, o tipo de vida, como são as suas coisas, como você trabalha para ganhar o teu pão dia a dia. Tá, isso é uma parte importante do que Deus tem para nós. Mas o nosso chamado de todos é ide. O chamado de todos é feitos, Efésios 1, feitos para o louvor da sua glória. Em todo o tempo. E por fim, Jesus falou assim: quem quiser ganhar a sua vida, fala. Quem quiser ganhar a sua vida, e quem perder a sua vida por amor do meu nome, fala português bonitinho, ganhá-la-á. É mesóclise aí. Nossa, próclise, mesóclise e ênclise. Então aqui é mesóclise. Certo? Uau! Eu fiz vestibular, eu fiz aí uns 90% de português. Foi uma das que me salvou. Na época, né? Hoje já mudou tudo, mas amém. Quem perder a sua vida por amor do meu nome, mais uma vez, quem perder, agora você repete junto comigo a parte do perder também. Vamos lá. Quem perder a sua vida por amor do meu nome, ganhá-la-á. Esse é o evangelho do reino, que está meio esquecido por aí. Então agora nós vamos orar, e eu vou fazer uma coisinha aqui, se você quiser me acompanha. Eu sei que o chão está frio, está bom. A medicina chinesa fala para não andar descalço no frio, mas hoje eu vou quebrar o protocolo. Então, eu queria chamar pessoas hoje que queiram fazer diante de Deus um desafio de viver uma fé com o pé no chão, para tirarem o seu sapato e virem até aqui sua frente. Aqui. Só que é o seguinte, pensa bem, nós também não estamos preocupados de no final do culto ver quantas pessoas vieram à frente ou quantas não vieram. Isso é uma preocupação exclusiva de Deus, não é nossa. Nossa preocupação é procurar passar o que Deus tem falado para nós fazermos. E vocês têm orado por isso, e vocês têm sido o nosso suporte nesse sentido. Então, enquanto o pessoal vem para cá, nós vamos cantar. O Rafa lembrou daquela última canção, né? Que fala também, ela me lembrou muito a música do Daniel de Souza, que ele fala: somos tuas mãos, somos teus pés, somos teus olhos. É essa mesmo que fala isso? E o sentido dela, de que onde nós estamos, nós somos Jesus para as pessoas. E o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos irmãos semelhantes a... Não fala que você não sabe o propósito eterno de Deus. Você não sabe. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Que iguais aqui na terra não vai dar, mas semelhantes a Jesus. Então repete comigo: uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. E Ele vai ensinando a gente. E a gente vai entrando nessas situações que a gente tem medo, vai entrando nas outras situações difíceis, vai ficando preocupado com o nosso sossego,
A gente sempre passa por dificuldades. Quem podia esperar, por exemplo, que o Léo e a Fernanda teriam aquela luta na vida deles? Isso foi porque eles não eram de Deus? Isso foi porque Deus estava castigando eles? Claro que não. Mas ainda tem gente que pensa isso. O que é isso? Nascer. Já aprendi em medicina que todo mundo que nasceu começou a... O dia que você nasceu, você começou a... Nossa, pastor, mas a gente quer sair daqui com o espírito elevado. Pois saia. Saia, porque você não é um cidadão daqui, você é um cidadão do céu. Senão você ficar doentinho, você vai falar: Jesus, o Senhor não cuida de mim, eu estou com resfriado, olha. Se você está com uma doença difícil, como a Manuzinha passou, nós vamos dizer: puxa, Deus os abandonou. Não. Quando nós oramos anos atrás pela irmã Deilde, que toda a maioria conhece, por isso que eu cito o nome dela, e gente jejuou por ela e fizeram um monte de coisa. Deus não nos ouviu, essa igreja não é abençoada. E ouvimos tanta coisa. Será? É assim que é o termômetro de Deus para as coisas? Se fosse assim, então estava certo João, o grande apóstolo, morrer dentro de uma prisão? Final dos dias dele, dormir numa cama de pedra. Não tinha nem um colchãozinho para ele. Nem um colchãozinho para o João. O Zimar já esteve lá, sempre conta para a gente, né, Zimar? De Patmos. Oi? Não tinha cama box. E o Joãozinho já devia estar perto dos seus 90 aninhos, carregando pedrinhas de dia, talvez eles deixavam ele pegar as menores, e à noite deitando numa cama de pedra. João merecia isso? O apóstolo do amor? Como assim? Que evangelho é esse que eu queria que você pensasse hoje? Que evangelho é esse? A Helen falar o que ela falou. Puxa, eu vi o testemunho dela. Eu, às vezes, para eu cantar numa hora que aumentou uma conta ou que o salário não veio, eu complico para cantar para Deus. Como assim? Que evangelho é esse? O que é isso, gente? Amanhã é segunda, trabalho, trânsito, 23 de maio, 50 por hora. Tá bom. Por isso que essas coisas aí enchem a tua cabeça a semana inteira. Então pensa agora comigo, em nome de Jesus. Então eu quero animar pessoas que não se sintam envergonhadas e que possam eventualmente tirar os seus sapatos. Se você não pode vir até a frente ou acha que não precisa, não precisa. Se você quiser, venha. Qual é o apelo, Gerson? O apelo é nós conseguirmos ser uma igreja pé no chão. Vou esperar um pouquinho, daí nós vamos orar. Podemos cantar o cântico enquanto isso, por favor. Ouve o que nós clamamos, o que nós mais desejamos, ver teu reino vir. Salva quem está perdido, lembra-te dos esquecidos, deixa o reino vir. Nos ajuda a enxergar, e assim participar. As crianças são deixadas, multidões abandonadas. Tem compaixão. As famílias se perdendo, teus valores esquecendo. Estende a tua mão, nos ajuda a enxergar, e assim participar. Ó Senhor, somos tuas mãos e braços a tocar esse mundo tão distante. Faz-nos ver a missão que é nossa parte, pra levar o amor que um dia nos salvou. Talvez
você não tem esse contexto de altas perseguições, mas talvez se você for um dia querer falar de Jesus para algum colega, para algum chefe, não na hora de trabalho, né? A gente sempre fala isso, não prega o evangelho na hora do trabalho, prega na hora do almoço, depois que acabar o trabalho. Mas se isso acontecer, você pegaria essa oportunidade? Ah, Jesus, mas meu chefe é budista. Então, se houvesse uma oportunidade, você conversaria sobre Jesus com ele? Você poderia correr um risco, talvez. Se você vai, às vezes, no meio do pessoal que está debaixo da ponte, vai levar sopa para eles, eles correm atrás de você, porque não entendem o que você está fazendo. Fala, estamos cheios de crentes, sai daqui, sai daqui. O que você faria? Você ia ficar chateado com ele? Não voltava nunca mais lá? Eu já fui lá na Cracolândia umas 2 vezes, 3. Cracolândia é uma realidade de São Paulo, que ninguém pode negar, inclusive o governo não sabe mais o que fazer. E muitos irmãos, pastores, gente de Deus tem ido lá e tem pagado preços para encontrar aquele povo. Alguns são advogados, ajudam alguns deles que querem mudar de vida, mas tem um preço nisso. Você vai ajudar um cara traficante, um drogado? Será, Gers? Será? Eu pergunto também para você. Será que isso é só para Helen da Eritreia, que não sei o que não sei o que lá? E nós aqui, e a nossa fé, pé no chão, onde ela está? Jesus opera em São Paulo também? Nessa megalópole cosmopolita? Sim. E através de quem que ele vai operar? Tem gente lá em Brasília que vai lá nos ministérios orar, que entra lá dentro. Temos gente aqui da igreja que trabalha com magistrados, com gente alta, com gente importante. Fundamental. Temos gente nossa aqui que está em hospitais importantes, onde os homens que estão lá dentro se acham deuses e que salvam o mundo e não salvam coisa nenhuma. Esse é o seu lugar. Pelo menos hoje, esse é o seu lugar. Temos gente aqui da área social e aquele esquema todo do pessoal social que tem todo o seu estilo também, que você sabe muito bem, se você trabalha lá, sabe como é que é. As teorias, as filosofias, o Marx, o Nietzsche. Você sabe o que eu estou falando, eu sei que você sabe o que eu estou falando. Então Deus está colocando isso para você agora. É essa fé que eu estou falando. A simplicidade, não seja complicado não. A Bíblia diz que o homem complica muitas coisas. Não precisamos complicar. Onde nós estamos já é um grande desafio. Onde você está já é um grande desafio. Às vezes o seu maior desafio é a sua própria casa, seus pais, seus irmãos. Você não tem sua família cristã, eu sei lá. Tudo isso é desafio. Não é só ir para a Eritreia. Talvez um dos seus desafios é chegar para sua noiva de repente e falar, olha, se é esse o caso, falar, olha querida, nós não podemos mais ter sexo porque Deus falou para mim que sexo é só depois do casamento. Isso pode acabar o seu noivado. O que você faria? O que você faria? Essa é a fé. Pé no chão. Simples. Pé no chão. Eu quero orar com vocês. Os demais que não vieram, vocês puderem ficar de pé, por gentileza. Se você não puder, não precisa se levantar. E agora nós vamos orar. Está chamado aqui para várias pessoas. Deus está me mostrando vários focos de luz, assim. Como é que chama? Spot, não é aquele negócio grandão, canhão, né? Canhão de luz. E esses canhões de luz estão indo sobre alguns de nós aqui. Isso é bom, mas é o seguinte: você vai ficar em evidência. Quando o canhão de luz vem sobre mim, todo mundo fica olhando para mim. Está tudo escuro em volta e sou eu, né? Você está disposto a um canhão de luz sobre você, no meio da escuridão, das trevas? Você está disposto? É isso que Deus está me mostrando agora. Você está disposto? É um canhão de luz sobre você. E no lugar onde você está tudo escuro, só aparece você. E Deus vai permitir isso. Às vezes a gente quer aparecer no lugar errado, né? Não, é aparecer lá onde você está.
Ali Deus vai fazer você aparecer, e ali Ele vai pedir de você coisas, e ali você vai fazer uma fé pé no chão. Você vai falar do Deus que você crê, sei lá, você vai contar a tua história. Eu li hoje, eu termino com isso, eu li hoje um livretinho de testemunho de um irmão, o João. Ele é um cara criolão desse tamanho, bonitão assim. E ele teve um chamado de Deus para o Japão. Então esse livretinho conta. E ele dança street dance. É isso que ele faz. Vou emprestar esse livrinho para você ler depois. Lembrei de você hoje. E por anos ele ficou pensando, Deus, mas o que eu posso... Ele era tímido. Ele conta lá que ele era tímido. Imagina, o cara virou bailarino de street e o cara era tímido. O que Deus fez com esse cara? Muitos anos correram, ele teve que estudar inglês primeiro. O processo dele, até cumprir o chamado dele, foram pelo menos uns 10 anos. Hoje ele está no Japão. Ele fala inglês, ele fala japonês. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no pequeno testemunho dele é o seguinte, ele falou, sabe, Gerson, no Japão, as pessoas prezam muito a amizade. Então um amigo meu, presta atenção nisso, por favor. Um amigo meu veio conversar comigo e falou, sabe, João, para mim não faz muito sentido eu ficar dentro de um lugar ouvindo um pastor falar mais de 1 hora. Eu prefiro ouvir você, que é meu amigo, contar para mim essas coisas de Deus. Aí ele escreve assim no testemunho dele, não que a igreja não seja boa, mas no Japão se honra muito a amizade. Aí ele falou, aí eu aproveito. Ele falou que já entrou em balada para conversar com gente sobre Jesus, viu, gente? Não é para pegar e dar uma esquentadinha na balada também e tal, não. Vai lá para sentar com gente que chamou ele lá para falar sobre Jesus. Aí sim, eu acho que você pode até ir na balada, desde que você não queira ficar depois para aproveitar um pouquinho mais. Tem lugar para tudo e para todos. Os holofotes de Deus estão buscando. Eu lembro daquele versículo que o Senhor anda, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, buscando aqueles que o sirvam, aqueles que o amem, aqueles que queiram Ele. Estão em todo lugar. É como, imagine isso, como se fosse um monte de holofotes e canhões andando assim, procurando achar pessoas para focar. E nessas pessoas Deus começa a levantá-las. Deus seja louvado, que eu tenha a honra de poder ser um deles. Vamos orar. Então, Senhor, é isso que nós trazemos diante de Ti nessa noite. Nós amamos o Senhor. Nós vivemos numa cidade grande. Temos um monte de implicações. Alguns aqui, Senhor, são arrimo de família ou precisam ajudar seus familiares. Eu sei que o Senhor sabe disso. Alguns aqui estão sendo levados a posições importantes nos lugares onde estão. Eu sei que o Senhor sabe disso também. Alguns aqui ganham muito dinheiro. E muitos desses são fiéis também em darem dinheiro para a tua obra. Eu sei que o Senhor sabe disso. O Senhor sabe tudo. E hoje à noite, Senhor, nós queremos orar pela nossa falta de coragem. Eu oro pela minha falta de coragem. Se você também é assim, fala amém comigo. Eu oro pela minha falta de coragem, Senhor. Eu oro pela minha fé pequenininha. Surgem as dificuldades, às vezes eu fico com medo, Senhor. Eu quero desistir logo no começo. Muda a minha fé, Jesus, muda a minha fé. Me faz enxergar que nem Moisés. Moisés estava no bem bom, ele saiu do bem bom, porque ele decidiu. E o Senhor mostrou para ele um pouquinho mais adiante. Aquele pouquinho que ele viu, ele pegou e falou, eu quero isso aqui. É isso aqui que eu quero. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe todos os meus irmãos aqui. Que ninguém entenda que nós queremos que todos padeçam e sofram. Não é essa a nossa intenção. Nós estamos compartilhando a Tua palavra, Senhor, para que nós entendamos as provações que nós temos nesse mundo. Que o Senhor falou que elas viriam, mas o Senhor falou, tem de bom ânimo, porque eu estou convosco. Então o Senhor não prometeu não termos lutas, mas o Senhor prometeu que o Senhor ia segurar na nossa mão. E disso eu não abro mão, Senhor, de segurar na Tua mão. Como Moisés disse, eu digo também, se o Senhor não for comigo, eu não vou me meter a besta. Tem que ser com o Senhor junto. Tem que ser com o Senhor junto. Se o Senhor for comigo, Senhor, então eu vou.
talvez eu vou ter medo também. Vou falar com o chefe e vou começar a tremer. Mas eu vou, se o senhor quiser eu vou. E o senhor vai me dar coragem. O senhor vai me dar força. O senhor vai me dar o sustento. E mais, o senhor vai me dar alegria. Essas pessoas que servem a Deus de forma diferente, elas falam de uma alegria que eu não sei se você e eu conhecemos. Eles falam de uma paz que eu não sei se você e eu conhecemos. É incrível o que essa mulher falou aqui. Esse container dela, de dia ficava 45, 46 graus, ela lá dentro. À noite ficava 0, -2, e ela lá dentro, cantando para Deus. Os guardas ouvindo, o pessoal dos outros containers ouvindo. Compre o livro dela e leia para você saber. Fantástico. Mas eu falo, como Deus, como? Bom, o como nós vamos aprender à medida que a gente vai tirando o nosso sapatinho, a nossa meia, vai vivendo uma fé pé no chão e Deus vai nos levando. Vocês viram o testemunho dessa menina hoje que foi para o Projeto Missões? Vocês acharam ela triste? Estava triste, queridinha lá, chaconzinha? Vocês acharam ela triste, não? Eu achei ela nas nuvens. Mas ela perdeu as férias dela, tão jovenzinha, coitada. Você achou que você perdeu suas férias, filho? Não. Pois é. Isso aí ninguém explica, só Deus. E a gente juntinho dele. Amém. Jesus, agora eu oro a tua graça sobre nós. O Senhor andava de sandálias, mas muitas vezes o Senhor tirava suas sandálias também. O Senhor chegava a lugares cansado, lavava o seu pezinho e daí comia com os irmãos. E às vezes vinham uns malucos quebrar um vaso de perfume e daí derramarem esse perfume sobre os teus pés e daí secarem os teus pés com os seus cabelos. Gente louca. Mas que o Senhor fez questão que estivesse escrito na tua palavra para a gente saber delas até hoje. Até hoje. Eu abençoo meus irmãos, Senhor. Eu abençoo a tua disposição para nós. Eu te agradeço pela disposição de todos aqui. Cada um mediante a fé que Deus deu. Não estamos julgando ninguém, mas pedimos, Senhor, que o Senhor toque a cada coração aqui de uma maneira muito especial. Muito especial. E que se cumpra o teu propósito. O PH falou hoje aqui também sobre os sonhos. Eu li uma vez num lugar que, na verdade, nós somos feitos para cumprir os sonhos de Deus em nós. Mas isso é por etapas. A gente começa dizendo, Deus, cumpre os meus sonhos, cumpre os meus sonhos. A gente vai pedindo para os nossos sonhos Deus fazer todos. Aí a gente vai vivendo o pé no chão, vai andando com Ele. Aí as coisas vão acontecendo até que chega uma hora a gente fala, Senhor, quais são os seus sonhos para mim? E as coisas mudam. Esse é o Evangelho do Reino. Então nós oramos assim, Senhor, e abençoamos essa sementinha sobre cada um de nós. Que o teu poder seja manifesto com alegria, graça, paz e coragem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode voltar para o seu lugar. Tem alguma coisa para falar? Versículo que ficou na minha cabeça. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos. Versículo que Deus deu para Maria Helena. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos. Em Deus faremos proeza, porque Ele pisará nos nossos. Vai pela lógica que você acerta. Pisaremos os nossos inimigos. Chuta a alternativa inimigos que dá certinho. Irmãos, quando a gente estava orando aqui, eu queria só confirmar essa palavra. Deus está preparando os nossos pés para calçarmos o Evangelho da paz, amém? Hoje foi um dia de Deus tirar as nossas pantufas e preparar os nossos pés para a gente calçar o Evangelho e ir para frente, amém? Então que vão aparecer situações de riscos na sua semana para você não pregar o Evangelho. Mas lembre-se de hoje, lembre do que o Senhor fez hoje na sua vida, amém?